a sua voz. Quem está entendendo? Se você não obedecer aquilo que ele tem o que? Falar. Deus falava, mas o povo o que? Até ouvia, mas não exercia aquilo que Deus o que? Falava. Quem é surdo aqui? Ninguém. Todos estão o que? Ouvindo. Quem está entendendo? Mas são poucos os que vão exercer o que Deus está falando. Quem está entendendo? E os que exercer vão ser exaltados pela mão poderosa de Deus. Quem está entendendo? Porque você tem que receber as palavras pregadas não como vinda de quem? De homem, mas como vinda da parte de quem? Então a Bíblia mesmo diz que ela sai do papel e se cumpre na nossa vida. Diga glória a Deus. Isso aqui não foi escrito para ficar grudado simplesmente aqui, não. Isso aqui foi escrito para se cumprir na nossa vida. Quem está entendendo isso? Só que cabe cada um de nós ouvir, obedecer, escutar e exercer aquilo que Deus o que? Fala. Aquilo que Deus coloca para que a gente podemos praticar. Então o que impedia Deus de exaltar Israel era porque eles não exerciam aquilo que Deus o que? Aquilo que Deus falava. Quem está entendendo, igreja? A palavra até agora, diga glória a Deus. E ele diz: não haja no meio de ti deuses o que? O que é uma coisa alheia? É uma coisa, e Deus não quer que nós colocamos outro Deus semelhante a Ele na nossa vida. Deus não quer que nós tenhamos Deus alheio, ou seja, outro dele na nossa vida. Quem está entendendo? Quando Deus diz outro Deus, tem aqueles que pensam logo na imagem de escultura. Não. Tem muita gente que não adora um pedaço de pau, um pedaço de madeira, mas adora mais o marido do que a Deus. Deus toma o lugar, o marido toma o lugar de Deus na vida dela. O filho toma o lugar de Deus na vida dela. O emprego, a vida financeira. Quem está entendendo isso? Tudo que nós colocamos acima de Deus se torna um Deus alheio. Então Deus falou para eles não colocarem Deus o que? Não haja no meio de quem? Quem está entendendo, igreja? Não pode haver entre mim e Deus outra coisa. Quem está entendendo? Entre mim e Deus Ele tem que estar na terra e Ele no céu. Diga glória a Deus. Eu só tenho que confiar no Deus invisível, mas vivo. Quem está entendendo isso? Então Deus queria que eles não tivessem Deus alheio, ou seja, além dele. Nem te proste ante Deus o que? Estranhos. Todo aquele que não se prostra diante de Jesus, ou seja, todo aquele que se prostra diante de outros deuses que não seja Jesus Cristo, está se prostrando um Deus estranho, desconhecido. Quem está entendendo, igreja? Um Deus de mentira. Quem está entendendo isso? Pastor Credo, só está dizendo que aquela imagem que eu tenho lá em casa de mentira é muito de mentira, não vale nada. E a Bíblia diz que semelhante a ela se tornam aqueles que se curvam diante dela, para nada servem. Quem está entendendo isso? Então ele diz: eu sou o que? Eu sou o que? O Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Ou seja, ele está dizendo: você não precisa de outro Deus, você precisa de mim.
É a mim que você tem que se dobrar. É diante de mim que você tem que se prostrar, para que eu possa te exaltar. Quem está entendendo isso? Não é diante do patrão, não. Não é diante desse ou daquele, é diante de Deus que você tem que se prostrar, para que Ele possa te exaltar. Quem está entendendo isso? Então Deus diz: eu sou teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Diga glória a Deus. Abre bem a boca e te encherei. Diga glória a Deus. Esse abrir bem a boca é clamar a Deus de todo o seu quê? O seu coração. Abre bem o quê? A boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar o quê? A minha voz. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Então você tem que abrir a tua boca e dar ouvido à voz de quem? Abrir a sua boca e abrir o teu coração. É deixar com que aquilo que Deus está falando entra dentro de você e te exalta. Diga glória a Deus. Se você não abrir o teu coração, ou seja, não tem como Deus entrar e fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Não adianta você estar aqui participando das campanhas se você não abrir a tua boca, se você não dá ouvido à voz de quem? De Deus. Então, mas o meu povo não quis o quê? Escutar a voz. Israel não o quê? Não atendeu. Assim deixei andar na teimosia do quê? Do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Quem está entendendo? Deus, Ele não obriga ninguém a andar na tua o quê? Na tua palavra. Quem está entendendo isso? Ele não obriga. Quando a pessoa não quer dar ouvido, não quer atender, então Ele deixa a pessoa andar na teimosia do quê? Do seu coração. E diz mais: e siga os seus próprios o quê? Seus próprios conselhos. Se você não ouvir a voz de Deus, se você andar segundo as suas vontades, vai ser grande a sua ruína. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quem está entendendo? Coloca isso no teu coração. Não seja o que? Teimoso. Quem está entendendo? Você não tem recursos próprios. Quando uma pessoa quer andar na teimosia, ou seja, seguir os seus próprios conselhos, o resumo disso está escrito em João 15: sem mim nada podeis fazer. Nada vai poder acontecer na sua vida a não ser o fracasso, a derrota. Quem está entendendo isso? Sem mim nada o quê? Porque nada podeis fazer, não podeis ser exaltado, não podeis conquistar nada. Porque nós não temos recurso o quê? Próprio. Então Deus diz aqui: ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel me atendesse, se Israel andasse, perdão, nos meus o quê? Ah, se o meu povo me escutasse. Quem está escutando Deus falar hoje? É o suficiente? É o suficiente? Não. Não adianta somente o que? Ouvir, escutar. Quando você sair daqui, você tem que andar no caminho de quem? De Deus. Diga glória a Deus. São muitos os que ouvem
mas não anda no caminho de quem? E quer a todo custo que Deus a exalte. Como é que Deus vai exaltar se Ele propôs para nós o caminho da bênção e o caminho da maldição? E nós ouvimos que é este caminho que nos leva à bênção, e pela teimosia do nosso coração andamos aquele que nos leva à maldição. Tem como Deus nos abençoar? Não, porque não andamos naquilo que Deus queria que nós o que? Andasse. Tem pessoas aqui que já era para ser exaltado faz tempo, mas continua ainda andando na teimosia do seu coração, querendo fazer aquilo que agrada a você, o marido, o vizinho, o parente. Não é isso que Deus quer de você. Não é ser teimoso, não, é ser humilde, sensível à voz de quem? De Deus, para que Deus possa te exaltar. Não adianta fazer parte do povo de Deus e viver uma vida de miséria, de fracasso, de derrota. Não porque Deus não quer me abençoar, não, porque eu mesmo é que fujo da bênção, desviando do que Deus tem para mim. Deus tinha uma vida abençoada para Jonas, mas ele fugiu daquilo que Deus tinha para ele. E aonde ele foi parar? No fundo do mar, na barriga de um peixe. Era preciso ele ter passado por aquilo? Não, mas não deu ouvido à voz de quem? Até ouviu, mas não andou no caminho que Deus tinha para ele. Tem muita gente aqui no fundo do mar hoje, na barriga do peixe, com a vida derrotada, porque tem fugido daquilo que Deus tem para você. Não era preciso você passar por tudo isso, mas por causa da teimosia do teu coração, você tem sofrido as consequências. E muitas das vezes ainda procura alguém para colocar a culpa, procura alguém para falar que é ele que é o culpado, que o fracasso está acontecendo por causa disso e daquilo. Não, fracasso só acontece por causa de mim. Sou eu quem traço o dilúvio para a minha vida. Quem está entendendo isso? Sou eu. Ninguém é culpado dos meus fracassos, porque Deus me mostrou dois caminhos. Sou eu quem escolho, sou eu quem toma a decisão. E tem pessoas que mesmo andando no caminho errado, não tem humildade de assumir, não dizendo: Senhor, não confessa a Deus, fica ocultando. Senhor, eu sei que eu tenho andado pelo caminho errado, eu sei que eu tenho ouvido a tua voz, mas não tenho obedecido, e é por isso que eu estou sofrendo isso. Quem está entendendo isso, igreja? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu já disse isso e repito: se você veio aqui para ouvir o que você quer, esse não é o lugar. Aqui você vai ouvir o que Deus quer falar, e o que Deus quer falar vai te exaltar, vai te colocar de pé, vai te levantar, vai mudar a tua história. É isso que Deus quer da tua vida. Quem está entendendo isso, Deus? Se você quer fazer parte da multidão de Cristo, você tem que ouvir a voz dele. E ele diz mais ainda: eu te pronto, diga glória a Deus. Deus está falando: se você me ouvir, hoje eu já começo a agir na tua vida. Hoje eu já começo a te colocar de pé, eu já começo a te exaltar hoje. Não é amanhã, não é depois, não, é de pronto, é de já. Deus não é um Deus de ontem, nem Deus de amanhã, é um Deus de hoje. Quem está entendendo isso? E ele diz: eu, diga glória a Deus. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é a igreja, não é o ministério, não é o obreiro. Ele diz: é eu, de pronto, diga glória a Deus. É já. Quem está entendendo? É já. Quem quer ver o inimigo cair da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu filho? Deus está dizendo: se você dá ouvido o que ele está falando, hoje ele começa o agir dele lá na sua casa, na sua família. O inimigo já começa a ser derrubado, em nome de Jesus.